mais extenso, porque é um material preparado para o pleno do Concidade, para que haja mais entendimento com relação, quer dizer, que a gente não converse e não apresente nada tão técnico que as pessoas não consigam entender e ficam fazendo aquelas perguntas que você fala assim, poxa vida, eu estou aqui há 2 horas fazendo essa apresentação e a pessoa não entendeu nada. Quer dizer, isso é muito triste, né? Para os professores aí que estão acostumados com os alunos, sabe o quanto isso é triste, né? Quando recebem uma pergunta dessa, né? Você fala, puxa vida, eu tentei, eu me esmerei aqui para tentar explicar, e não houve. Então, ainda aqui no finalzinho, a gente fez um entendimento, né? Que o plano diretor, após ele ser revisado, né? Antes dele ser entregue à Câmara de Vereadores, os seus desdobramentos, em especial a lei de uso, ocupação, parcelamento do solo, que é subordinada às disposições do plano, deverão ser apresentados ao Concidade para conhecimento, debate e possíveis sugestões, ainda dentro do processo de revisão do plano. Quer dizer, porque se ela vier depois que o plano for aprovado, quer dizer, vai ser difícil a gente ajustar alguma coisa entre plano, né, e lei. Então eu acho que é importante, lá no finalzinho, quer dizer, a gente ter esse conhecimento e conseguir fazer um debate, porque há a possibilidade ainda de se ajustar o plano e se ajustar a lei, para que eles conversem melhor. Aqui eu preparei uma hierarquia, das legislações de estruturação do município, para que o pleno do Concidade tenha noção em como uma cidade deve ser estruturada para ela poder funcionar em termos legais, né? Partindo lá da Constituição Federal, especificamente o artigo 182, o Estatuto da Cidade e seus desdobramentos, né? Que são as resoluções do Ministério da Cidade, a Constituição Estadual, que também tem as suas resoluções vindas das secretarias afins, e ela determina uma série de coisas que os municípios têm que cumprir, principalmente a questão de parcelamento, as questões ambientais, né? Eles interferem bastante nesse processo. Aí você chega no município, na lei orgânica, que é a Constituição da Cidade, né? Aí você vem para o plano diretor e as leis de estruturação do município como um todo, né? Exceto as setoriais e os segmentos, que é da cadeia produtiva, da indústria, do comércio e do serviço, né? Então a cidade é algo legal, para tudo tem que ter lei, tudo você tem que fazer uma lei para funcionar. Deixa eu fazer uma observação. Eu entendi, ele está com 1.1, 1.2, Estatuto da Cidade, resoluções, mas a Constituição Estadual, a lei orgânica, o plano diretor, eles não estão hierarquicamente submetidos a resoluções de qualquer tipo. É que as resoluções, na verdade, elas explicam algo que é muito perguntado, muita briga. Eu só faço essa observação compreendendo, até porque eu evitaria isso, mas eu entendo o aspecto didático dessa informação, mas um ponto que precisa ter cuidado é que muitas vezes resoluções elas são inconstitucionais ou são ilegais e as pessoas obedecem mesmo assim. Fala isso para a Secretaria de Meio Ambiente. O problema eles levam à risca as resoluções do CONAMA. À risca. E há uma série de resoluções do CONAMA que são completamente inconstitucionais. Eu concordo plenamente. Eu entendo que o município siga muitas vezes para ter destinação de verba, isso faz parte do jogo político. Mas eu acho que como nós estamos revendo um documento, às vezes é importante algumas considerações, porque o que pressupõe o direito, eu não sou advogado, mas o que, aliás, às vezes eu brinco que eu sou engenvogado, às vezes adivonheiro, em função de ser empresário, né? Mas o que pressupõe o direito? Não é o fato? A resolução é o fato, né? E as coisas só se tornam de direito se o fato for aceito. Eu vou falar isso daqui agora, aqui para frente, você vai ver um fato que para mim me parece lei. Agora, não é uma fonte de aqui em Campinas. Eu falo isso porque tem muita resolução
que se nós, como participantes decidimos não aceitar, claro, se a resolução ela for inconstitucional, a gente tem que brigar por isso. Nós devemos brigar por isso. Existem algumas exigências, inclusive do próprio Estatuto da Cidade, que são inconstitucionais e que a gente cumpre, muitas vezes, para evitar dor de cabeça, mas elas são inconstitucionais, embora estejam lá. Então, algumas coisas que venham prejudicar o município e que seja do interesse, que seja inconstitucional, eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de expor isso agora e levantar essa bandeira. E ver de que forma que vai se escrever isso, se for obrigatório, no plano diretor. Justificativa, no plano. Mas eu compreendo bastante até a sua explicação, até a forma como colocou ali 1.2, né? 2.1, 2.1. Bom, e aí a gente entra nas propostas, que é aquilo que eu disse com relação a quem vai fazer a gestão do plano, né? Quem vai fazer essa gestão do plano? Nós já sabemos que a Secretaria de Planejamento, por mais força de vontade que ela tem, ela não consegue, né? Então nós precisamos ter um órgão um pouco mais forte que isso, né? Que tenha um vínculo também forte e um respeito mútuo, né? Para que ele faça as coisas acontecer. Então está ali escrito, né, criar Instituto de Planejamento Estratégico e de Desenvolvimento de Campinas. Não precisa ser esse nome, eu só usei as palavras do que ele precisa ser. Quer dizer, Curitiba, quando foi criada, ela não tinha a parte de desenvolvimento. Eles montaram uma agência de desenvolvimento para interagir com o IPUC. Sabe o que deu? Briga. Deu briga. Foi muito difícil eles administrarem essas questões. Então, ele tem que nascer como planejamento e desenvolvimento, né? Ele tem. E a palavra estratégico, por quê? Imagina-se que a lição de casa está feita. Quer dizer, se você não tem uma cidade atualizada, você não pode usar a palavra estratégica, né? Acho que hoje, por exemplo, em termos de diagnóstico, nós temos uma cidade atualizada, pelo que eu escuto falar dos urbanistas que se debruçaram em cima do diagnóstico feito pela FUPAM, né? Hoje nós temos uma cidade atualizada. Então podemos nos atrever a usar a palavra estratégica. Mas eu acho que esse gerenciamento seria a coordenação do plano, né? Porque são os vários órgãos. É a implementação seguida das mudanças necessárias no período. Né? Alguém tem que coordenar tudo isso tem daí. que fazer a gestão de todo esse processo e ser responsável. Agora, cada um é responsável por uma coisa. E mais ainda, né? Uma cidade, né, ela precisa que seja cuidado também do aspecto de marketing da cidade, né? Aquela história do ovo da pata e do ovo da galinha, né? Por que o ovo da galinha vende mais que o da pata? Porque a galinha bota e canta, né? É isso aí, né? Então precisa se cuidar do marketing da cidade. E existem algumas categorias, né, que eu acho que se deve buscar. E Campinas ela está sempre falando sobre isso, sobre essas cidades mundiais, né, que é um conceito dessas 55 cidades quanto à excelência em políticas econômicas, política de atração de investimento, enfim, os aspectos culturais, tecnológicos, infraestrutura, e as tais cidades globais também, né, que definem a cidade por nível. Por exemplo, São Paulo é classificada como de segundo nível. E esse Instituto de Planejamento, ele pode ser responsável por isso. Ele pode trabalhar a questão das pesquisas, manter atualizada as estatísticas do município, quer dizer, para sempre que a cidade precisar, você tem lá os números da cidade disponíveis. E números disponíveis significa o seguinte, né? Imagina um semáforo, né? Vermelho, amarelo e verde. Quer dizer, você percebe rapidamente, se você tem a estatística, o que está acontecendo com a cidade e você faz a correção de percurso. Então, essas questões econômicas, né, da cidade, ligado a todo esse conceito de planejamento seguido, é que vai trazer essas coisas. Só uma pergunta,
passado também pelos cadernos do plano diretor. O plano diretor tem um caderno de mobilidade urbana, de meio ambiente, essas áreas que vão ter planos próprios, setoriais. Né? Na verdade, um instituto de planejamento é o que faz tudo isso conversar, né? Por exemplo, o Fábio está falando da reunião com a INDEC amanhã. Eu, na minha cabeça, eu acho isso muito engraçado, né? Porque você propõe um desenvolvimento da cidade por dote e aí não existe o plano de desenvolvimento viário. Quer dizer, eu fico pensando comigo assim, eu falo, pô, mas como que está propondo isso se não tem? E desculpa falar, mas eu acho que primeiro deveria ter uma orientação do planejamento, para em função do planejamento você desenvolver o plano de desenvolvimento viário, ligando a mobilidade e acessibilidade, né? Que sempre se esquecem da acessibilidade, só se fala em mobilidade. Né? E a acessibilidade, quando ela é usada, esses dias eu estava vendo uma reportagem, a mulher demorou meia hora para o negócio do ônibus funcionar, com a cadeira de roda para ela subir, e a partir do momento que ela subiu, chegou o ponto dela, o negócio não descia, o ônibus parou. Quer dizer, não adianta você implantar a acessibilidade se não houver uma manutenção, né, no processo. Então, tudo isso, o que é? Gestão. Quer dizer, gestão. E diria para vocês, não tem nada a ver com a gestão do plano. Isso aí, né? Isso daí é gestão de quem está cuidando da área de transporte público. Ele é que tem que ser cobrado e exigido dele isso. Né? O plano ele é orientativo, né? E aí depois os seus desdobramentos. Né? Outra coisa, essa questão das smart cities. Quer dizer, cada vez mais nós vamos precisar de investimentos tecnológicos, porque a população vai aumentando, e não adianta você querer ficar aumentando imposto para pôr mais gente para atender as pessoas. Você tem que investir na questão digital das cidades. Né? Então, você contratar gente para consertar as coisas que quebram. E que funciona, né? Então você tem que ter... Muito, e eu particularmente eu tenho uma defesa, que é o seguinte, o funcionário público ele deveria ser bem valorizado, ganhar muito bem, mas ser responsável. Porque quando eu fui secretário de planejamento aqui, nós montamos uma estrutura de atualização da cidade. Eu deixei de ser secretário de planejamento, parou de funcionar. Não tem continuidade, é seu ponto. Não deram continuidade. Quer dizer, enquanto eu fui secretário de planejamento, eu cobrava de um time, tá certo, que ficava atualizando a cidade. Saiu a BITS lá embaixo, sobe. Lançou aqui em cima, desce para finanças. Quer dizer, a cidade estava bonitinha. Nós pegamos ela em 2005, parada em 2001, quando o Toninho morreu, né? Aí eu me lembro do prefeito falando assim, no começo de 2005, olha, o Márcio começou a fazer o plano diretor. Eu falava, não, prefeito, não tem dado para fazer. A cidade está parada em 2001, como é que eu vou mexer com o plano diretor? Aguenta um pouquinho aí que eu preciso entender o que está acontecendo. E aí nós fomos ver, quer dizer, estava tudo parado, você dava um abitse, enfiava o documento dentro da pasta do processo e jogava lá, não lançava. Quer dizer, vocês imaginam para fazer todos esses lançamentos, a Enid estava aqui na época, me ajudou, não estava? Não estava, eu estava em Itapira. Itapira, Mas depois você veio. Voltei. Depois você voltou. Mas eu sei que foi um trabalho incrível para isso. Né? Agora, se você tem, por exemplo, esse processo de cidades inteligentes funcionando, uma bela estrutura, um geoprocessamento, onde ele é uma grande nave, né, que todas as secretarias estão penduradas, conversando com esse sistema, qualquer um tem as informações por níveis, quer dizer, o indivíduo vai lá buscar uma informação, alguém tem que autorizar, né? Se ele for inserir uma informação, alguém também vai validar essa informação. E tem que ter 100% de rastreabilidade. Tem uma sacanagem no sistema, quer dizer, você tem que detectar. Quer dizer, se fizer um investimento nisso, quer dizer, você consegue enxugar bastante o quadro da prefeitura e você atende 10 cidades iguais a essa, né? Seguramente. Agora, só isso, né? Não adianta você fazer também e não dar visibilidade. Você tem que trazer o povo junto com esse processo. Quer dizer, o pessoal tem que ser capacitado, né? Para que possa
utilizar isso aí, saber utilizar esse processo. Precisa atualizar diariamente. Hoje você pega grandes metrópoles, né, todas elas já estão com esse processo em implantação, algumas bastante avançadas nesse processo. Bom, isso que eu queria dizer com relação a um ato que é praticado e que ele é como se fosse uma lei, a tal da contrapartida de empreendimentos imobiliários. Olha, faz 30 anos que isso está implantado em Campinas, todo empresário contribui, tá certo? Nunca ficam sabendo para onde está esse dinheiro, não estou botando desconfiança, mas não tem como você apurar, porque cada cidadão que está revestido do cargo público e que está negociando isso daí, ele fala assim, bom, você está fazendo um prédio aqui no Cambuí, eu fui bem votado lá na região do Campo Grande, eu vou fazer uma creche lá. O outro fala assim, não, eu vou fazer aqui no Cambuí mesmo, eu fui bem votado, quer dizer, não tem critério para isso. Então, quer dizer, existe a contrapartida, o empresariado contribui, né? E é uma coisa assim que você não tem como controlar. Você fala, pô, onde está isso? Como é que você sabe quantas empresas, quantos empresários estão pagando contrapartida no quê? O que ele fez e o que ele negociou, né? Então isso em Campinas faz 30 anos que é assim, né? Então eu acho que a gente precisa ter uma lei para isso aí, se permanecer, porque eu não sei, né? Com os instrumentos urbanísticos, pode ser que se chegue a uma conclusão que a contrapartida em empreendimentos imobiliários não precisa mais. O que eu absorvo... Está sendo aplicada só em conjunto, eu falei isso com a Maria Teixeira, só pobre que paga a contrapartida, só conjunto popular. Prédio de luxo do Banco não tem contrapartida. Agora, se eu vou fazer um empreendimento para 500 apartamentos, usando dinheiro do FGTS, aí eu tenho que pagar contrapartida. Então só o pobre que paga a contrapartida. Do valor do... Quem implantou a contrapartida foi o nosso meu amigo Gilberto Pascoal. Ele que foi secretário, então, se vai fazer a contrapartida, eu acho que tem que ser uma coisa para que servisse para todo empreendimento que fosse multi-comercial, multifamiliar. Então, como o plano diretor, ele orienta o que vai ser feito a partir dele, né? Porque lembra, lei orgânica, plano diretor, tudo acontece depois dele, né? Então veja como é importante, né, ele orientar o que tem que ser feito, mas tem que se fazer entendimento para isso, né? A contrapartida é pedida, desculpa, Márcio, a contrapartida é pedida por empreendimentos que demandam um estudo específico, né? Então, que é o caso de HMV5, que é o caso de CSC6, que são isso, na lei de usurpação do solo está bem claro, né? Que permite-se que você ocupe com um multifamiliar vertical, né? com um certo adensamento, desde que se passe por um estudo específico. Nesse estudo específico vai se fazer o quê? Eu sei porque eu participo do GAP, né? O GAP faz esse tipo de estudo. Eles falam o quão mais você vai adensar aquela região com aquele empreendimento que você está levando lá. E o que existe na região atende já o que tem lá e mais o que eu estou levando lá não atende. Então, para eu conseguir fazer aquele tipo de investimento, levar aquele adensamento para aquele local, eu preciso, sei lá, aumentar uma creche, aumentar um centro de saúde ou coisas que são as tais contrapartidas. Realmente, fica... que normalmente as ex, né, são 500... O que tem disso? Isso está regulamentado de alguma forma? Na lei de ex está escrito, são 3,5%. É lei, né? Você está aumentando o valor da habitação. Então, isso aí, esse não, problema que tem mais. Eu não estou defendendo a lei. É o pobre. Eu estou explicando. Veja que absurdo, Denise. Veja que o que é ex? Ex não é Habitação de interesse social? Social, se é social, você vai tirar 3,5% do coitado que o empresário poderia colocar um quarto a mais, eu já acho que aumentar a cozinha limitando dele. a 3,5%. Está limitando. Por quê? Porque normalmente, quando você vai fazer um empreendimento habitacional de interesse social,
infelizmente é a realidade. Você vai fazer num lugar lá longe, que não tem nada, que se você quiser, se você tivesse que contribuir com tudo isso que eu estou falando, com escola, com creche, com centro de saúde, ia ficar muito mais do que os 3,5%. Então, a lei de ex, o que está falando? Está limitando a 3,5% do valor regional, quer dizer, está dando um teto para essa contrapartida. Entendeu? Eu não estou querendo entender isso aí, sinceramente. Mexe no antes que pare de novo. Não quero entender, eu não faço essa leitura sua. A leitura é a seguinte, tá? Quer dizer, você não pode onerar o pobre. Muito pelo contrário, a prefeitura tem que ser a facilitadora para que o pobre tenha mais qualidade na habitação dele. E esse 3,5%... 10% do custo da habitação popular. Nunca Campinas deu isso. Pelo contrário, ela prova. 3,5%. Encarecendo o preço do então, veja o quanto é importante esse direcionamento a partir do plano. Né? Essas coisas, quer dizer, vamos ver dentro dos instrumentos urbanísticos o que vai acontecer nessas utilizações e vamos lembrar dessa lei de contrapartida. Não podemos esquecer disso. Né? Existe lei? Não, eu teria que construir essa lei. Se ela for permanecer... Se for fazer lei, tem que valer para todos. Não, eu sei, mas se for permanecer, não pode, eu acho que continuar do jeito que está. Você precisa regrar. Quer dizer, essa contrapartida, ela tem para quê? Aonde vai? Como é utilizado esse dinheiro? Onde está o fundo? Quer dizer, tem que ter transparência. O processo público tem que ser transparente. Quer dizer, o cidadão revestido do cargo público, ele não pode fazer aquilo que ele quer escondido. Né? Ele pode fazer o que ele quer, mas ele tem que mostrar. Vamos dizer assim, o indivíduo que é eleito, ele tem o direito, ele tem um perfil, e ele foi escolhido pelo perfil dele, né? E ele tem o direito de escolher alguma coisa para fazer, essa é a minha visão, a partir de uma orientação, a partir de um plano diretor. Né? O que nós vamos fazer na cidade? Aonde que nós vamos atuar? Eu fui mais votado lá no Campo Grande. Veja aí o que tem de diretriz. É direito dele. Vou fazer aquela avenida lá. É direito dele, está previsto no plano. Quer dizer, nós não podemos reclamar disso. Agora, o que não pode é você esquecer o planejamento e ficar fazendo o fazejamento. Né? Que é bem isso. Fazejamento. Eu tenho visto isso direto. Quer dizer, tem coisas que estão previstas no plano, é ali na região, né, e você vê fazendo um outro negócio que não está previsto. Então, eu acho que o planejamento ele precisa ser mais respeitado. E torna a dizer, ele é o olho do munícipe e dos agentes econômicos. Né? Então, quem tem conhecimento de um documento como esse, a hora que ele estiver pronto, votado, não quero discutir conteúdo, tem que cobrar. A partir do momento que ele está aprovado, tem que cobrar isso. Isso é legal falar lá no pleno do Considário. E aqui eu acredito que todo mundo tem essa consciência. É importante criar esse instituto de planejamento, para que o plano de planejamento da cidade não fosse de propriedade dessa administração. Tem que ser para a cidade, para o futuro. Porque, como você acabou de falar, você sai da secretaria e muda tudo. Então, isso foi feito. está escrito ali. Do poder público. Agora, como que pode uma entidade, como que ela se proveria? Quem que sustentaria isso? Porque queira ou não queira, vai ter gente trabalhando, vai ter agência. Né? Aí como é que... mas quem que paga? Eu acho que até as entidades políticas se cotizar e aí, quando a gente parte para os desdobramentos, a gente precisa ousar. Tá certo? Nós precisamos ousar. Campinas é uma cidade de vanguarda e ela precisa ousar. Então, revisão de uso e ocupação do solo, nós precisamos trabalhar essas questões, não só atualizar a cidade, mas como enxergar o futuro da cidade. As questões, por exemplo, que nem de sombreamento, ventilação, insolação, essas questões, elas precisam ser ensaiadas numa minuta para que a gente tenha acesso e veja se a gente consegue fazer uma paisagem urbana e uma salubridade melhor das habitações de Campinas. É possível, existem métodos comprovados que é possível você fazer esse trabalho. Quer dizer, nós não podemos ficar com aquela tabelinha antiga que nós temos na mão
né, de afastamento, de insolação, de ventilação, as próprias gabarito de altura, né, a própria ABNT define uma série de conceitos de iluminação e ventilação, que as leis, acredito que tem que seguir partir dela, né, pode ser melhor que ela, não pode ser abaixo dela, né, nós podemos melhorar. E a proposta, nós temos a oportunidade de melhorar isso, quer dizer, nós construirmos uma paisagem urbana melhor para o futuro e salubridade nas habitações. E quando eu digo habitações, eu incluo indústria, comércio, serviço, residências, quer dizer, nas construções, quer dizer, você precisa levar em consideração a questão da salubridade e da paisagem urbana. Quer dizer, nós precisamos, a questão lá do uso misto, que foi tão discutido, e eu comento com os colegas sempre a questão daquele prédio que a Gafisa fez ali perto do meu escritório, na Rua dos Alecrins. Quer dizer, o cara pegou uma quadra inteira e meteu um muro em tudo. Quer dizer, vocês já imaginaram o processo de insegurança que aquilo vai gerar? Isso vai estourar em cima da prefeitura. Quer dizer, a Guarda Municipal vai sobrar em cima do Estado, da Polícia Militar. É uma área, eles vão ter que colocar câmara ali. A possibilidade de uma pessoa passar ali e ser assaltada, molestada, é muito grande. Quer dizer, se aquilo tivesse uma ideia de uso misto, uma coisa muito mais integrada, a paisagem urbana, a parte do térreo, sei lá, primeiro pavimento, mas aquele projeto é só você olhar para ele, qualquer urbanista enxerga que embaixo você poderia ter uma área comercial, com lojas, restaurantes, alguma coisa que funcione à noite, em cima, no andar de cima, escritório e mais outras coisas, em cima dos escritórios, a área de lazer do prédio que está no térreo, tá certo? As garagens para baixo ou ainda até garagem para cima, quer dizer, é uma questão de conceituar isso aí. Quer dizer, e você vai trazer uma paisagem urbana muito mais agradável, que ela vai se reverter em segurança, qualidade de vida, harmonia das pessoas, valorização do bairro, né? Agora, não permitir fazer aquele mundo de apartamento. Aquele prédio em si, sendo um só, ainda vai lá tudo bem. O problema é que esse modelo começar a ser repetido. Não, mas está pipocando, né? Está pipocando. Na rua do meu escritório acabou de sair um. A Odebrecht fez um lá. Tchau e benção. Entendeu? Ele comprou, derrubou mais da metade do quarteirão, fez um. Eu, particularmente, eu acho que você tem mesmo que fazer prédio alto e sobrar a área embaixo para jardim, convivência. Eu prefiro do que você ter o horizontal. Eu acho que fica muito mais harmônico, você fica com muito menos prédio, o ar circula melhor dentro desse conceito de qualidade e salubridade, questão de ventilação, insolação, paisagem urbana. Eu praticamente defendo isso. Quem conhece o Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, sabe do que eu estou falando. Né? Que você vê aqueles jardins maravilhosos com um prédio no meio. Quer dizer, parece que você está em outro país, não parece que você está no Brasil. Né? Então eu acho que a gente tem essa oportunidade. Né? A outra questão de bairros, por exemplo, Nova Campinas. Gente, Nova Campinas vai virar um Cambuí. Quer dizer, se não regrar aquilo lá, vai virar um Cambuí. Hoje todo mundo está funcionando lá irregular. Hoje todo mundo está funcionando lá irregular. Quer dizer, tem que pôr a mão naquilo lá. Entendeu? Tem que pôr a mão. Não adianta falar, não, foi projetado pela companhia City. Ela fez os empreendimentos lá de São Paulo, da região do Alto de Pinheiros, e não sei o quê. Não, tudo bem, muito legal, só que está descaracterizando. Você pega todas as ruas sem escritório montado, quer dizer, e as pessoas estão saindo fora da Nova Campinas. E está todo mundo lá irregularmente funcionando, mas ganhando dinheiro. Não paga imposto, o imposto devido, não gera emprego com carteira assinada, porque não consegue tirar o alvará, a prefeitura não dá o alvará. Porque para dos dois lados, você não consegue passar dois carros. O carros. trânsito fica complicado. Quer dizer, à noite aquilo vira um perigo para aquelas pessoas que ainda insistem em falar, não, isso é um bairro residencial, estão todos errados. Eu canso de ouvir esse discurso dos meus amigos que moram lá, entendeu? Mas, ninguém faz nada. Quer dizer, tem que haver uma mobilização para isso.